Bom dia! Caruaru completa amanhã 157 anos e para homenagear a cidade estamos apresentando hoje o programa especial Caruaru do Nosso Tempo. A cidade que já foi uma vila e que já pertenceu a Bonito aqui no Agreste, hoje é o município que mais cresce no interior do estado. Os empregos gerados no ano passado no município só foram menores do que os da capital Recife. Fazendo um comparativo a nível nacional, Caruaru ficou entre as 50 que mais geraram empregos dos mais de 5 mil municípios brasileiros. Você vai saber alguns dos fatores que contribuíram para esse crescimento daqui a pouquinho. E esse crescimento econômico ao longo dos anos demandou mão de obra qualificada. E a cidade, que há algumas décadas só tinha 2 instituições de ensino superior, hoje já conta com 20, que juntas somam 15 mil estudantes universitários. Vamos contar também um pouco da história de 4 personalidades históricas que foram importantes para que Caruaru se tornasse a cidade que é hoje. Tudo isso agora no programa Caruaru do Nosso Tempo. Caruaru tem apresentado nos últimos anos um crescimento econômico que fez com que a cidade se destacasse no interior do estado. Só para se ter uma ideia, o número de empregos gerados no ano passado só foi menor do que o da capital Recife. No cenário nacional, ficamos entre as 50 cidades que mais geraram empregos no país. O polo industrial continua crescendo e já são aproximadamente 16 mil empresas instaladas no município. Os dados sobre esse crescimento e a importância de Caruaru para Pernambuco, você confere agora na reportagem especial de Jailma Barbosa. BR-232, rodovia federal que corta o estado de Pernambuco, indo da capital Recife até o município de Parnamirim, no Sertão. BR-104, rodovia que liga os estados do Rio Grande do Norte e Alagoas, cortando nesse percurso diversos municípios do interior de Pernambuco. E é aqui em Caruaru que essas vias se cruzam. É nessa interseção que o município pega carona nos caminhos do desenvolvimento econômico. Graças às 2 vias duplicadas, o tempo de viagem ficou menor, o que facilitou o ir e vir ao redor de uma cidade que já se encontra em uma localização estratégica. O município pernambucano, de mais de 920 quilômetros quadrados e população superior a 337 mil habitantes, fica distante apenas 130 quilômetros da capital Recife, 196 quilômetros de Maceió, capital de Alagoas, e a 250 quilômetros da capital da Paraíba, João Pessoa. Esta proximidade facilitou a vinda de indústrias para a capital do Agreste, fazendo com que Caruaru, Recife, Campina Grande e João Pessoa formem um poderoso centro de negócios do Nordeste. Hoje o perfil econômico da cidade vem mudando. Diversas indústrias se instalaram aqui, centros de distribuições, empresas de comércio, então muda o perfil da cidade. Muda o perfil que era simplesmente feira, o PIB muito concentrado na feira, hoje ele é melhor distribuído. Um exemplo disso é a construção civil, prestação de serviços, e isso dá uma dinâmica muito maior e fortalece muito mais a economia local. De acordo com a prefeitura, a cidade tem aproximadamente 16 mil empresas, sendo 2.008 indústrias. Tamanha a façanha que foram criados na cidade distritos industriais. São 3 que abrigam fábricas multinacionais, distribuidoras, importadoras. E dentro desse polo industrial está essa empresa que atua no setor têxtil há 18 anos. Aqui são fabricadas as peças fundamentais no setor das confecções, que são as etiquetas. Por dia, são produzidas 2.500.000 peças, o que representa uma geração de emprego para 440 pessoas. Temos fábricas hoje de botões, fábricas de intertela, vários produtos ligados ao segmento têxtil que no passado dependiam totalmente da importação de produtos de outros estados. Hoje, com esse crescimento desse polo de confecções que hoje agrega aqui no Agreste de Pernambuco mais de 22 mil empresas de micro, pequenas e médias empresas, então essas indústrias têxteis vieram a dar um suporte para esse desenvolvimento. Desenvolvimento constatado pelos dados do último censo do IBGE. O Produto Interno Bruto, que representa toda a riqueza produzida no município, chegou a quase 3,5 bilhões de reais.
Em Caruaru, a gente tem um crescimento acima do estado e do Brasil, um crescimento superior a 8%. Caruaru ainda continua recebendo novos investimentos em infraestrutura, ampliando a sua malha rodoviária, seu parque industrial, o aeroporto receberá obras já ao final de 2014, a gente volta à rota comercial, o aquecimento da indústria da construção civil continua, a cidade se verticaliza, é fácil visualizar isso. De acordo com o Ministério do Trabalho, em Caruaru foram gerados só em 2013 no mercado formal 4.135 novos empregos, o que fez com que a cidade ficasse em segundo lugar no ranking dos municípios que mais efetivaram no ano passado trabalhadores no estado e na posição 47ª do país. Das vagas criadas, 1.417 referem-se ao setor da construção civil, 1.250 ao setor de serviços e 685 no comércio. Setores que fizeram surgir o turismo de negócios na capital do Agreste. Este diretor de um hotel construído há 24 anos, no intuito de abrigar comerciantes da Feira da Sulanca, teve que ampliar e modernizar os serviços para atender a nova demanda. Executivos que querem conforto e qualidade em sua passagem rápida pela cidade. A gente atendia muito o pessoal que vinha para a Feira da Sulanca. Com o passar do tempo, esse público foi modificando e a gente focou mais no turismo de negócios. Hoje nós temos, com os 3 hotéis, nós temos 70 empregos e a previsão da gente, com a inauguração do outro hotel em 2015, é de ter de 90 a 100 empregados. Estatísticas que colocam Caruaru no patamar de ser a cidade mais promissora do interior de Pernambuco nesse quesito. Caruaru é um centro regional que congrega ao seu redor cerca de 30, 40 cidades. Então ela é muito importante para o desenvolvimento de Pernambuco, uma vez que tem a maior população do interior e também tem o maior PIB do interior de Pernambuco. E este avanço despertou uma ideia ousada, que se tornou um projeto e está em tramitação na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Nele é solicitada a elevação de Caruaru a uma segunda região metropolitana do estado, o que significa que as cidades que fazem fronteira com o município ficariam interligadas, formando uma forte corrente econômica. Tudo fica mais fácil ser executado quando os projetos são metropolitanos, quando projetos são desenvolvidos não só para uma cidade, mas para uma região. E aí eu falo de aterro sanitário, eu falo dos transportes metropolitanos, das comunicações metropolitanas, enfim. Não há outra saída para um desenvolvimento sustentado de Caruaru e da região agreste se não for implantada a região metropolitana. Se o projeto se concretiza ou não, não se pode prever. Mas sobre o futuro de Caruaru, muito se espera em todos os setores. Aqui o trabalho avança, na força do trabalhador, na dedicação de empresários que vislumbram dias ainda melhores. Mas para que todo esse crescimento acontecesse em Caruaru e as novas gerações pudessem usufruir desse avanço, foi preciso que lá atrás alguns caruaruenses discutissem a cidade e lutassem para que aquela pequena vila virasse esta grande cidade. Com a ajuda de um historiador, a repórter Isabela Barbosa vai contar um pouco da vida de 4 personalidades que marcaram até hoje a história do município. Confira! Não foi à toa que Caruaru se transformou na principal cidade do interior do estado. Alguns nomes do passado foram essenciais para o desenvolvimento a que chegou o município. A começar pelo fundador José Rodrigues de Jesus. Ele herdou da família as terras do sítio Cururu, que mais tarde se chamaria Fazenda Caruara, até chegar a Caruaru. Aqui José Rodrigues construiu a capela, que hoje é a Igreja da Conceição, a área considerada o marco zero da cidade. O que chama a atenção nessa história é que a partir das missas celebradas na capela, o comércio foi se formando em frente à igreja. E José Rodrigues sempre foi um grande incentivador para atrair os comerciantes. Tanto que começou a doar pedaços de terras e aos poucos as casas e comércios transformaram a fazenda numa vila. No entorno da Fazenda Caruaru surge uma aglomeração de pessoas
que vão se fixando com o incentivo do próprio José Rodrigues de Jesus. Isso aí dá origem, então, a um pequeno arruado, depois um povoado, uma vila, a cidade, que vem depois a se transformar em município de Caruaru. Então, a figura de José Rodrigues é fundamental nesse processo. Valmiré de Meron é um apaixonado pela história de Caruaru e vai nos acompanhar nesses pontos da cidade, que ficaram marcados por personalidades que contribuíram para o início do crescimento de Caruaru. Para isso, teremos que voltar no tempo. No centenário de Caruaru, em 1957, uma estátua do precursor da cidade foi colocada nas proximidades da igreja. E um fato curioso é que José Rodrigues de Jesus morreu em 1820. Na época, a fotografia ainda não havia chegado ao Brasil. Por isso, a estátua foi feita com base em depoimentos da família. Os descendentes do José Rodrigues ofereceram, então, uma fotografia de um parente distante de José Rodrigues que cresceu ouvindo aquela expressão de que ele seria a reencarnação do próprio José Rodrigues de Jesus, tamanha era a semelhança com ele. Então, o artista Bibiano Silva se inspirou e esculpiu essa obra de arte que nós temos hoje. Então, o monumento tem sim, ele tem uma história, ao contrário do que vários historiadores disseram, né? Que não é José Rodrigues, é claro, mas simbolicamente ele está ali representado. Caminhando mais um pouco pelo centro, chegamos ao sobrado em que morou um chefe político de Caruaru, o coronel João Vieira de Melo. Hoje funciona uma loja, mas a fachada do casarão ainda pode ser apreciada por quem passa pelo local. Com sua influência, o coronel conseguiu, junto ao deputado provincial Francisco de Paula Batista, elevar Caruaru de vila à cidade. Isso em 18 de maio de 1857. Foi através desse prestígio, antes mesmo da proclamação da República, que Caruaru se tornou a primeira cidade do interior de Pernambuco. Ele, como deputado, ele apresentou o projeto de lei número 20, que aí foi apresentado em três votações, em 3 sessões, e na terceira, então, é aprovado por unanimidade em 18 de maio de 1857. E aí o projeto de lei transforma-se na lei número 416, promulgada pelo então presidente da província de Pernambuco. E chegamos a outro ponto importante da história de Caruaru, o prédio da primeira prefeitura da cidade. Hoje funciona o Palácio do Bispo, mas foi aqui que o Major João Salvador, primeiro prefeito da cidade, iniciou seu governo. Isso há mais de 120 anos. A primeira eleição só foi realizada 40 anos após Caruaru ter sido elevada à cidade e 4 anos depois da proclamação da República, que mudou totalmente o regime de governo da época. Caruaru virou município autônomo e o Major João Salvador, eleito com votos, apuração e concorrência. Ao que consta, era um homem rígido, mas com uma visão progressista, né? Lembrando que o município naquela época não tinha recursos, como a maioria dos municípios brasileiros. Então, dentro das limitações, ele foi um excelente administrador. José Rodrigues de Jesus, coronel João Vieira de Melo, deputado provincial Francisco de Paula Batista e Major João Salvador. Nomes que deram vida à história de Caruaru, sem esquecer do povo que apostou nessas terras e fez da cidade a capital do Agreste. Daqui a pouquinho vamos mostrar o que o avanço educacional no município contribuiu para este crescimento da cidade. Atualmente, Caruaru possui 15 mil estudantes universitários e 20 instituições de ensino superior. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Caruaru do Nosso Tempo. E o crescimento econômico da cidade demandou também mão de obra qualificada. Atualmente, o município possui 20 instituições que oferecem cursos superiores, além dos centros e escolas de cursos técnicos. Confira aqui na reportagem de Emanuel Belmiro. Quando se fala em Caruaru, pensamos logo no São João,
na famosa feira da cidade ou mesmo no artesanato em barro. Mas a capital do Agreste também vem se destacando em uma outra área, a educação. Tanto que atualmente Caruaru é considerado um dos polos universitários mais importantes do Norte e Nordeste. Atualmente, a cidade possui cerca de 15 mil estudantes universitários, segundo o levantamento do Ministério da Educação. São ao todo 20 instituições de ensino superior que juntas oferecem 34 cursos de graduação, 12 tecnológicos e 43 pós-graduações, que atraem pessoas de diversos lugares. É o caso de Gabriela. Ela é de São José do Egito, município localizado no sertão do estado, a aproximadamente 240 quilômetros de Caruaru. Ela decidiu ficar distante da família para realizar o sonho de se formar em educação física e, mesmo havendo faculdades em cidades mais próximas, escolheu estudar em Caruaru. E Caruaru também é uma cidade mais desenvolvida, como minha cidade é do sertão de Pernambuco, não oferece tanto, aí eu escolhi Caruaru por isso. Depois de ingressar na faculdade, ela descobriu que aqui em Caruaru também poderia realizar um outro sonho, fazer intercâmbio. Um sonho que será realizado em agosto deste ano, quando Gabriela segue para a Colômbia, onde ficará por 6 meses aperfeiçoando seus estudos. Experiências novas e enriquecer meu currículo. Gabriela nunca pensou que chegaria tão longe. Mas esta é apenas uma das mudanças que a presença de tantas instituições de ensino superior traz a uma região. Segundo esta especialista, o ensino superior provoca diversas outras revoluções positivas. No momento que você tem em Caruaru, de 15, 16 anos para cá, a chegada de novos cursos, a chegada de novas instituições privadas e públicas, a oferta enorme de um número de cursos, cursos superiores, cursos técnicos, a chegada, através dessas instituições, do ensino à distância, você vai ter uma massa de universitários aqui na região que vai estar produzindo conhecimento, que já vai estar estagiando aqui na região, trazendo melhoria, qualidade de vida e impacto positivo na prestação de serviço para essa população. E a pioneira desta revolução em Caruaru foi a Associação Caruaruense de Ensino Superior, a ACES. Quando foi inaugurada em 1959, contava apenas com 2 cursos de graduação, Direito e Odontologia. Hoje, a ACES já conta com 16 cursos e reúne no seu campus mais de 4.500 alunos. A instituição cresceu, mas o número de estabelecimentos de ensino superior na cidade também. Concorrência que, segundo o diretor da ACES, é bastante benéfica para a região. Isso é importante porque os jovens têm direito a ter seus projetos, têm direito a ansiar por novos caminhos, novas aventuras, novas possibilidades. E o ensino superior é, sem dúvida, um desses caminhos. É a qualificação, é a busca da complementação da sua qualificação. Mas nem só de ensino superior vive a capital do Agreste. O ensino técnico também vem ganhando espaço na região, principalmente após a chegada do Instituto Federal de Educação, o IFPE, aqui em Caruaru, no ano de 2010. Aqui estudam 800 alunos e, além dos cursos técnicos, a instituição também oferece o curso de Engenharia Mecânica, o primeiro do interior de Pernambuco. O diretor do IFPE Campus Caruaru reconhece a transformação que o ensino superior trouxe para a região, mas ressalta a importância do ensino técnico. Os países mais desenvolvidos do mundo, eles cresceram a custo do ensino técnico, da formação técnica. A Alemanha, hoje, é o país que mais tem cursos técnicos e mais tem resposta de técnicos no mundo. E 53% da população economicamente ativa deles sai dos cursos técnicos. Então, a vinda de uma escola técnica do Instituto Federal para uma cidade como Caruaru não é só benéfica, mas como extremamente necessária para o desenvolvimento não só da região, ou não só da cidade, mas toda a região circunvizinha. Seja no ensino superior ou técnico, Caruaru sabe que o investimento em educação é o maior responsável pelo desenvolvimento de uma cidade e da região na qual esteja inserida.
diversas instituições de ensino superior no município fizeram com que aumentasse a pesquisa e o estudo sobre a cidade. Separamos 2 documentários de pessoas que se formaram no curso de jornalismo aqui em Caruaru e você vai conferir parte de um deles agora. Os jornalistas Erisnaldo Silva e Renata Valéria resolveram contar um pouco da história de algumas parteiras e a importância delas para a cidade. Confira agora. Meu primeiro parto fui fazer na casa da minha tia, não fui fazer, eu fui para casa dela. Minha mãe mora no sítio, minha mãe não queria que eu não estivesse lá, porque minha tia está esperando para dar a luz. Ela não queria, de jeito nenhum. E nesse dia, mãe, deixa eu ir, aquele negócio, vai, e chamando para eu ir mesmo. E eu digo, eu vou. Mãe, deixa eu ir, mãe, deixa hoje você apanha. Aí eu digo, mãe, deixa eu ir, eu fui. Quando foi umas 10 horas, minha tia adoeceu, da noite. Eu dormi lá, minha tia adoeceu. Bateu todo canto, não achou uma parteira. A parteira que era eu, que estava dentro de casa, né? Aí ela foi, aí ela disse, Severina, me acorde na derradeira vez. Que ela já tinha, atrás de meio mundo de parteira, não tinha achado. Aí ela gritou quando você já saiu para buscar a parteira. Severina, me acorde. Eu dei um pulo, peguei o menino, cortei em bico, fiz tudo. Já fazia em sonho, eu já fazia em sonho. Em sonho eu já fazia, pegava menino. E toda brincadeira, quando eu era pequeno, só era para ser parteira. Quando eu fiz o primeiro parto, eu estava com 30 anos. Cheguei na casa da minha paciente, que é minha cunhada. Minha sogra me chamou, eu ia lá. Cheguei lá, quebrei o galho da canafista. Esfreguei nas mãos, passei álcool, passei na barriga dela. A dor foi apertando mais, né? Aí naquilo ali eu fui dando massagem na barriga dela. Aí quando eu fiz o toque, a criança já estava croando. Aí naquilo ali eu fui fazendo um jeito, né, dando massagem para um lado e outro. Aí a criança veio para minha mão. Aí naquilo ali eu cortei o umbigo da criança. Quando eu cortei o umbigo da criança, deixei passar aí uns 15 minutos, aí tirei a placenta. Aí naquilo ali que eu tirei a placenta, graças a Deus ela ficou boa, né? Limpei ela, dei banho na criança, vesti a roupa da criança. Quando elas contratam com a gente diz, olha meu filho, você tem que fazer o pré-natal. Eu não pego o menino sem você não fazer o pré-natal. Pré-natal é importante porque você toma injeção, toma vacina e é melhor pra gente. Quando ela me procura, eu pergunto se ela terminou as vacinas, está fazendo o pré-natal direitinho. Aí eu peço até o papel para ela me mostrar, para eu ter maior segurança. É melhor vendo o cartão do que só ela me dizer. Pré-natal a gente faz o acompanhamento, a gente vê o que é que a gestante está comendo, a gente vê se a gestante está indo para o posto para fazer todo o procedimento de vacinas, de tudo direitinho. A gente vê emocionalmente como é que está essa gestante em casa, como é que está ela com o parceiro dela, como é que está ela com os outros filhos. Então esse é o pré-natal que a parteira faz. Ela faz todo esse acompanhamento da vida mesmo da mulher, de como é que ela está, o que é que ela está fazendo, o que é que ela está sentindo. E quando eu chego, que eu olho e tem qualquer problema, eu já não faço aquele parto. De eu levar para a fusão e dizer, ela entrar e dizer, por que você veio? Porque a parteira que estava comigo, ela disse que não dá. Aí eu já explico a ela porque é o motivo. Porque a gente também tem que orientar ela para ela dizer lá, né? Quando eu vejo que dá para mim, eu faço. Quando eu vejo que não dá, eu levo para a fusão. Que lá na fusão é o canto que a pessoa deve levar. Tá vendo que não dá. Tem uma hemorragia interna, Ave Maria. Eu tenho medo de lascar, já topei com muito. A gente começou a ver a necessidade de formar novas parteiras. Hoje a associação ela trabalha com esse intuito, o intuito de formar novas parteiras. Hoje a gente tem as doulas, né, que são as pessoas que acompanham aquela parteira, e aquela parteira ela vai ensinando, vai fazendo o repasse da tradição, o repasse do seu saber, né, para que um dia, quando aquela parteira ela não possa mais partejar, então fique aquela doula, fique aquela outra parteira no seu lugar. Existe assim uma certa
rejeição por parte de alguns profissionais em receber a parteira tradicional, que eu não vejo problema nisso. Eu vejo a parteira tradicional como uma pessoa, uma figura importante na comunidade, que com certeza, se fosse melhor estimulada, melhor treinada, o que eu quero dizer, capacitada, reconhecida, poderia ser uma figura importante para diminuir o número de partos dentro do hospital. Poderia ser uma figura extremamente importante. Se deve às maternidades que estão cada vez mais com equipamentos, com asepsia, ou seja, a limpeza, a higiene feita nas pacientes, a estimulação que é para vir as pacientes fazer o parto com maior cuidado. E além do mais, se as prefeituras onde são feitos os partos pelas parteiras, ela perde a contribuição que vem do SUS pelo pré-natal, e quando é realizado um parto no hospital, o SUS tem uma parcela de contribuição para estimular a realização daqueles partos. A diferença entre o atendimento do parto domiciliar e o parto intra-hospitalar realizado por parteira é que esse parto no domicílio ele vai ser realizado dentro do núcleo familiar. A parteira vai receber todo o apoio, tanto daquela mulher que ela conhece, que ela confia, que ela escolheu para acompanhar ela durante aquele momento tão especial da vida dela. Então ela vai ter um aconchego maior, ela vai ter uma segurança maior. O ambiente hospitalar é diferente, porque muitas vezes é um profissional que ela não conhece, é um ambiente que para ela é um pouco hostil, porque é cheio de equipamentos. Tem outras mulheres que muitas vezes não são bem preparadas, que estão descompensadas, que choram, que gritam. Então existe toda uma dificuldade para ela se adaptar àquela realidade, que é diferente da realidade que ela vive. Então eu creio o seguinte, nessa condição, o parto em domicílio, ele é muito mais tranquilo, do ponto de vista de que ela está com pessoas que ela gosta e que ela tem muita confiança. Eu nasci de parto normal em casa, feito por parteira tradicional. E sem problema nenhum. Minha mãe teve 8, 9 filhos, todos partos em casa, nenhum em hospital. Então, há necessidade de incentivar isso, porque diminui a demanda para o hospital. E outra coisa que eu acho que é muito melhor para a própria gestante, ela ter o filho naturalmente, ela ter um parto normal, é mais fisiológico. Ela em casa, ela não sai do seu ambiente domiciliar para ir para um ambiente hospitalar, que no ambiente hospitalar há o risco de infecções, não é? A gente sabe que existe muito. Aqui em Caruaru, especificamente, a gente não tem um número de leitos suficiente, então a maioria das vezes a gestante vem para cá e daqui ela é transferida para um outro hospital que tem menos condição do que o nosso. A Holanda, por exemplo, tem um índice de cesarianas que é infinitamente menor do que o número de cesarianas entre as pessoas simples no Brasil. Então, eu acredito que esta propaganda de que a cesariana é mais simples, de que a maternidade é mais segura, então, em todos os casos, ela é falsa. A gente vai para mais um rápido intervalo e na volta você vai assistir um trecho de um documentário que conta a história de um projeto social desenvolvido aqui no Monte Bom Jesus e que tem ajudado crianças e adolescentes. É rapidinho, não saia daí. E um trabalho social desenvolvido no Monte Bom Jesus, aqui em Caruaru, tem mudado a vida de crianças e adolescentes que residem naquela área. Vamos exibir agora mais um documentário produzido por jornalistas formados em uma instituição de ensino superior aqui da cidade. Vamos ver agora.
Hoje é o dia que nós preparamos mais. É o domingo, dia 6. É o dia que nós mais trabalhamos. Só quem sente a pessoa mesmo quando tá tocando lá. Eles são meus filhos que eu não tenho, certo? O projeto é meu próprio filho. É um projeto que tem hoje 8 anos, é um menino de 8 anos e eu luto, mas arengo de verdade. Não admito ninguém mexer com esse menino. Sempre dá emoçãozinho, friozinho. Momentos bons, que chega a hora. Vamos descer a ladeira porque já estamos atrasados. Tenha um ótimo dia. Olhar assim, todo mundo olhando, e não pode olhar assim, eu sou o cara. Só quem sente a pessoa mesmo quando tá tocando lá. Para eles é uma coisa muito boa e pra gente, né? Porque esse projeto, ele tira assim, muito menino de rua, entendeu? Ajuda muito os meninos a melhorar, porque hoje vocês já tem os menores é criminalidade, né? Essas drogas. Aí esse projeto ajuda. No meu tempo passado eu cheguei a usar droga, eu usei maconha, eu usei alguma coisa assim e tal. Foi muito de usar isso. Naquele tempo eu não podia me considerar um cidadão, porque realmente eu não fazia coisa que fosse para ser considerado um cidadão, mas hoje em dia eu me considero um cidadão, tenho o meu trabalho, tenho minha família, estou construindo minha família e estou aí, bola para frente. Meu pai, ele me criou até os 4 anos. Dos 4 anos ele disse que não era mais filho dele, aí me deixou de lado. Me deixou de lado, aí até hoje não me deu nada. Só vejo ele de vez em quando. Eu só vivia na rua brincando, arengando. Arrumava briga com minha mãe mesmo, mas me deu os conselhos, até parei. Nunca mais fiz isso, nem eu quero fazer mais. A música é um elemento importante porque ela, bem trabalhada, sendo bem trabalhada dentro do grupo, ela serve como instrumento de inclusão social. Eu diria que não só no ponto de vista de transformar, por exemplo, crianças em músicos profissionais, mas a própria ideia de criar um espaço de sociabilidade, de educação, de respeito ao outro, de solidariedade. Então, isso são fatores que se constroem dentro do grupo. A gente conversou com moradores e que se referiram a esse projeto como algo muito positivo, né? Que afastou as crianças da criminalidade e deu um objetivo para elas. Essa história de a gente colocar a polícia para resolver problema social resolve um problema imediato, né? E naquele horário. A polícia sai, toda a estrutura do crime volta a agir na comunidade. Inclusive, tem até colegas nossos que dizem que muitas vezes a criminalidade ela dá um salto à frente do Estado quando elas fazem o trabalho comunitário, né? De oferecer um trabalho, né, entre aspas, que é uma opção de sobrevivência para aquelas pessoas. Então, só polícia, eu creio que é mais que comprovado que não vai resolver nunca isso aí.
essa aqui é a sede que adquirimos nesse último ano, certo? Através de muita batalha. Instrumentos nossos, nós alguns confeccionamos já, outros nós ajeitamos, conseguimos através de parceria. Aqui é o nossos troféus que nós já ganhamos ao longo dos anos, com tanto a fanfarra, a antiga fanfarra José Laurentino, que hoje é banda de percussões do Morro, a nossa banda Fanfarrinha, que nós fazíamos a apresentação, a banda infantil, que estamos resgatando a partir desse ano. Hoje temos a geladeira que conseguimos uma doação, um sonzinho que eu trouxe de casa. É um espaço aqui que nós vamos, ao longo do tempo, se Deus permitir, conseguir ampliar, fazer um primeiro andar aqui para ter nossas salas de atividade. E esse é o projeto social Movimento pelo Cidadão, Grupo Sons do Morro, conhecido como GSM. Estamos encerrando este programa especial produzido com muito carinho e que com certeza vai ficar marcado na história desta cidade. Parabéns aos caruaruenses que ajudam esse município a crescer economicamente e socialmente. Nós estamos encerrando, mas não saia daí porque você vai conferir agora o programa Cidade Viva. Este é um projeto do Sistema Jornal do Comércio que tem como objetivo discutir o futuro dos municípios pernambucanos. Em comemoração aos 157 anos de Caruaru, o Cidade Viva recebe hoje o prefeito de Caruaru, José Queiroz. Ele vai falar sobre temas relacionados à infraestrutura e à mobilidade urbana. Meus amigos Igor Maciel e Irã Carvalho já estão no estúdio e você segue agora com eles. Obrigado pela sua audiência e um bom fim de semana.